Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer tudo sobre o Super Mundial. Falta apenas um dia para a estreia do Fluminense no Super Mundial, então a gente vai trazer as últimas informações do Fluminense que já está em Nova York, a gente vai fazer sua estreia no Super Mundial, mas eu queria pedir sua ajuda antes de a gente falar tudo que a gente tem para falar. Se você não é inscrito aqui no Falando de Flu ainda, se inscreve, dessa moral pra gente, a gente quer chegar aos 13 mil inscritos. Nesse final de semana a gente conseguiu bater a meta de chegar aos 12.100 inscritos, ainda falta 900, é um caminho longo pela frente, mas se você se inscrever vai faltar menos um. Também deixa o like nesse vídeo, porque toda vez que você deixa o like nesse vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores e você vai ajudar o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe. E temos duas opções aqui, uma é hypar o vídeo. Isso não te custa nada, você clica no hypar o vídeo, vai ajudar esse vídeo a ter um alcance muito maior. Então se você puder fazer isso aqui, ó, comentários, puxa para o lado, hypar o vídeo. E também clube de membros ativos. Se você puder se tornar membro do canal Falando de Flu, você dá uma moral gigantesca pra gente. Você não faz ideia de como você nos ajuda a chegar cada vez mais longe. Então dá essa moral pra gente aqui também. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E vamos começar falando, né? O Super Mundial começou no sábado, tivemos um jogo no sábado. Esse domingo foi cheio de jogos, né? A gente teve 4 jogos no total. Teve Bayern e Oakland City às 1 hora da tarde. Às 4 horas da tarde, PSG Atlético de Madrid. 7 horas da noite, Porto e Palmeiras. E fechando Botafogo e Seattle, né? O único que não sei o resultado é Botafogo e Seattle, porque eu gravo esse vídeo um pouco antes. O jogo do Botafogo vai acabar mais de 1 hora da manhã, então eu não ia ter como esperar para poder gravar esse vídeo, sendo que amanhã eu acordo muito cedo. Então eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho do que eu tô achando desse nível de Super Mundial. Por exemplo, o Palmeiras fez um jogo muito bom contra o Porto. O Palmeiras, inclusive, ao meu ver, foi muito superior ao Porto, não conseguiu converter as oportunidades que criou, muito pelo goleiro do Porto, que fechou o gol, pegou tudo, né? O goleiro do Porto, que é o titular também da seleção portuguesa, fechou o gol e o Palmeiras não conseguiu vencer a partida. Então, era para o nosso primeiro brasileiro jogando ter conquistado a primeira vitória do Super Mundial. Claro, a gente tem que analisar, porque Porto e Palmeiras estão num nível ali muito parecidos. Porque o futebol português é um país que, embora seja europeu e tudo mais, não tem o mesmo nível de atuação nos times da Inglaterra, da Espanha, da Itália, da Alemanha, não tem. Então isso acaba ajudando a dar uma equilibrada no nível. Os outros jogos, né, por exemplo, foi um atropelo do Bayern em cima do Oakland City. O time do Oakland City é praticamente um time amador, ganharam de 10-0. O time do Inter de Miami contra o Al-Ahly foi um jogo muito interessante. Primeiro tempo todo do Al-Ahly do Egito, o Al-Ahly perdeu o pênalti, teve gol anulado. Segundo tempo o time do Inter de Miami conseguiu igualar as ações. O Messi começou a aparecer um pouquinho mais pro jogo, o Luis Suárez, e terminou no 0-0, mas a gente vê um time do Inter de Miami com a defesa muito desorganizada. O ataque a gente sabe que tem grandes craques ali que podem resolver numa jogada. Então eu vejo o time do Palmeiras tendo até uma certa facilidade para poder avançar nesse grupo, pensando que vai pegar o Al e Inter de Miami, com 2 vitórias eles vão se classificar. Aí basta ver o saldo de gols, né? Porque o Porto também acho que é superior a essas duas equipes e também deve se classificar. Olhando já para o grupo do Botafogo, eu não sei quanto foi o jogo do Botafogo, mas a gente viu um PSG muito acima, enfiando 4-0 no Atlético de Madrid sem tomar conhecimento. Então muito provavelmente o Atlético de Madrid vai conseguir se passar muito bem. E do outro lado, né, o Palmeiras, é bom o Palmeiras classificar em primeiro para tentar fugir desse confronto contra o PSG, para tentar ir até as quartas de final. Talvez um jogo ali que seja contra o Atlético de Madrid, ou até mesmo contra um Botafogo com muita sorte, o Palmeiras teria um manejo melhor para conseguir avançar. Mas, dito isso, o que a gente tem que falar da estreia do Fluminense Super Mundial, né? A gente teve esse baque muito grande com a lesão do Soteldo. O pessoal fala que ele volta para as oitavas. Eu não acredito, tá? Uma lesão grau 2 ali, eu não sou médico nem nada, mas pelo que a gente vê dos históricos dos jogadores, pouco provável você conseguir recuperar um jogador com uma lesão grau 2 ali. A única chance de jogar realmente é o tempo de tratamento que ele vai fazendo. Como eles estão todos concentrados, confinados, ele vai tratar muito tempo. Então pode ser que com isso ajude a recuperar um pouco mais rápido do que se talvez estivesse no Rio, ou seja, fosse em algum momento normal da temporada. Mas eu também não acreditava muito no Soteldo saindo como titular desse time do Fluminense. E ontem na live, né, que a gente gravou aqui, falando um pouquinho sobre o Super Mundial, além do esquema que o Borussia gosta de jogar, a gente percebeu que o time do Borussia gosta muito de jogar aí no 3-4-2-1, né? Eles têm um time que tem uma defesa muito forte, eles conseguem atacar pelos lados também muito bem, então a gente destrinchou um pouquinho desse nível de atuação do Borussia, vendo o tamanho da dificuldade que o Renato Gaúcho vai ter. Só que a gente sabe que o Renato Gaúcho é um treinador que tem uma certa experiência, já jogou o Mundial com o Grêmio contra o Real Madrid, então eu acho que ele vai tentar povoar um pouquinho o meio de campo, vai descer com seus pontas para fechar um pouquinho ali o corredor lateral, impedindo que o time do Borussia consiga ter realmente muito volume de jogo pelas laterais. Só que algumas pessoas elevaram o nível de atuação do Borussia, falando que era parecido com o do Porto. Eu discordo. Eu acho que a Bundesliga, o campeonato alemão, está muito acima do campeonato português,
como também acredito que o time do Borussia está acima do time do Porto. O time do Borussia fez jogos muito bons, por exemplo, a gente pegou a reta final, né? Eles empataram com o Bayern, ganharam do Bayer Leverkusen, deram trabalho para o Barcelona na Champions. Então eu vejo um nível de atuação do time do Borussia muito maior. Um time de muita velocidade, muita transição em velocidade, mas também tem um Júlio Brandt que sabe cadenciar um pouco esse jogo. Então eu vejo o Fluminense realmente, para conseguir um empate ou vitória, gente, eu acho que o Fluminense teria que encaixar um jogo muito perfeito. Conseguir marcar muito forte e acertar muitas jogadas de ataque, principalmente com o Germancano inspirado, com a bola chegando nele e fazendo os gols. Esse é meu pensamento. Um empate, você vai ter que tentar anular todas as ações do Borussia ali e realmente é difícil você conseguir fazer durante os 90 minutos. Mas não é impossível. Se o Fluminense jogar ali com os 3 volantes, como eu projeto o Fluminense jogando, com o Bernal, Martinelli e Hércules ou Nonato, eu acho que a gente pode ter um volume de marcação no meio de campo interessante, impedindo que esse time do Borussia consiga realmente ter um volume de jogo muito grande pelo meio de campo. Outro fator também que eu vejo como determinante, hoje o time do Palmeiras fez muito isso, foi tirar o time do Porto da área de conforto. O que é tirar da área de conforto? Subir na marcação em alguns momentos, fazer uma pressão, uma pressão alta ali. Por quê? Eles não vão esperar isso. Se o Fluminense tiver com uma marcação alta encaixada, o problema é que a marcação encaixada, o Fluminense quando marca alto não consegue encaixar tão bem. Mas se tiver com a marcação alta encaixada, pode ser que tire os alemães também da zona de conforto. E um fator também que eu acho que pode ser determinante, a gente vai destrinchar tudo isso na live de hoje à noite, tá, pessoal? Eu acho que é o fator climático. O calor que está nos Estados Unidos, jogo meio-dia, pode ser um pouco benéfico para o Fluminense. Claro, o time do Borussia acabou o campeonato alemão, tiveram 15 dias de férias, voltaram a treinar para poder jogar esse Super Mundial, então acaba que eles não estão tão cansados como alguns outros times estão. Mas eu acho que isso também pode ser determinante para que o time do Fluminense tente imprimir seu ritmo, principalmente na segunda parte do jogo, segundo tempo. A gente viu muito esse jogo do Palmeiras. O Palmeiras tem um segundo tempo com um volume de jogo maior do que o Porto, que não é comum. Então acho que o Fluminense pode tentar se aproveitar disso também, tentar emplacar um volume de jogo maior, assim quando o time alemão cansar. E uma coisa também que isso eu estou analisando, né, dos jogos que a gente viu. Os times europeus estão levando bem a sério. O time do PSG goleou o time do Atlético de Madrid, impondo uma velocidade de jogo muito grande. O time do Porto competiu muito com o time do Palmeiras, querendo brigar. Foi um jogo pegado, jogo de muitos cartões amarelos, um jogo bem disputado. E o Bayern também pegou o Oakland City e goleou 10 a 0. A gente não viu o time do Bayern tentando administrar o jogo, não. Fazia gol e ia tentar fazer mais gols. Fazia gol e tentar fazer mais gols. Nessa segunda-feira a gente vai ter mais alguns confrontos, né? Pra gente poder acompanhar. A gente tem a estreia do Flamengo, vai ter alguns jogos também, mais jogos de europeus. E é interessante a gente ver como que está sendo a atuação desses europeus, que é um pouco do reflexo do que eles vão, da seriedade que eles vão levar esse campeonato. E eu tô vendo que eles estão levando de uma forma muito séria. Então eu avalio que os brasileiros vão ter algumas dificuldades. E, sinceramente, se os brasileiros conseguirem chegar até as quartas de final, para mim, é um grande prêmio para todos, porque é um nível de atuação muito alto e tudo mais, e a gente vai vendo aí, né, ao longo dos anos, dos jogos. Né? E também, só para fechar o vídeo, eu acho que o Fluminense acabou um pouco beneficiado, o Fluminense e o Palmeiras, por pegar os europeus na primeira rodada, porque ainda você tem 2 jogos para poder resolver sua vida. O Palmeiras, melhor ainda, que saiu mais forte, teve uma atuação melhor, sai mais forte ainda, com mais moral para poder pegar os outros 2 jogos. E o Fluminense eu torço para que consiga fazer um jogo pelo menos equilibrado com o Borussia, também para ganhar essa moral e sair mais forte para os outros 2 jogos, porque, igual o caso do Botafogo, depois pega Atlético de Madrid, pega PSG, Atlético de Madrid, já fica numa situação mais complicada. Se não vence o Seattle, já pode arrumar as malas. O Flamengo também tem o Esperance da Tunísia. Se não conseguir vencer o Esperance, depois já tem logo o Chelsea. Vai ser obrigado a fazer um jogo duro ali com o Chelsea, tentando somar pontos para conseguir depender só de si para se classificar. Então, nesse ponto, eu acho que o Fluminense e o Palmeiras também tiveram uma tabela um pouquinho mais como posso falar, um pouco mais ajustada para eles, que foi melhor. Mas é claro, né? Futebol é jogar dentro de campo e a gente vai ter que esperar agora a sequência dos jogos para saber como que vai se desenhar essa primeira fase do Campeonato Mundial. Então, pessoal, é isso aí. Queria pedir que você deixe seu like mais uma vez aqui. Quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega cada vez mais para os tricolores também. Se você não for inscrito, puder se inscrever aqui no Falando de Flu, vai ser uma moral gigantesca pra gente. E claro, hypar o vídeo, se tornar membro também, você nos ajuda muito. E hoje, às 19 horas, tem uma live, tem 5 convidados confirmados, onde a gente vai debater ponto a ponto a estreia do Fluminense Super Mundial, o que a gente acha que vai ser proveitoso, o que a gente acha que poderia ser melhor. E claro, aí a gente vai fazer esse pré-jogo hoje, na terça-feira vai ter jogo, né? Vai ter vídeo pela manhã. Eu vou tentar lançar um vídeo faltando 1 hora para começar o jogo. Eu não sei se eu vou conseguir, se vai dar tempo de gravar ali quando sair a escalação, se eu tiver, porque a gente vai estar trabalhando. Então, se coincidir com o meu horário de almoço, eu vou ter que gravar um vídeo para poder divulgar, faltando 1 hora para iniciar o jogo. Mas se não, a gente vai ter um pós-jogo ali, né, por volta das 4 horas da tarde, 4h30, um pós-jogo mais curto, né? Mas na quarta-feira a gente vai ter um pós-jogo amplo, falando detalhe por detalhe desse jogo aí de Fluminense e Borussia. Então,
queria pedir sua ajuda aí. Deixa seu like, se inscreve no canal e dá essa moral pro Falando de Flu. Saudações tricolores e até a próxima.